Existe uma infinidade de possibilidades de você estruturar uma combinação de pontos de acupuntura, vocês sabem. De fato, na acupuntura chinesa, existe uma série de indicações importantes, existem formas de a gente agregar pontos para o nosso tratamento, mas hoje nós vamos falar sobre duas categorias de pontos específicas, que são os pontos de comando e os pontos mestre. Olá moçada, professor Arquimedes, tudo bom? Pessoal, vocês receberam os seus pacientes, fizeram lá as 4 ferramentas, as 4 formas de diagnóstico, interpretaram os sinais e sintomas, fizeram a diferenciação de síndrome segundo os 8 princípios Pakan-Pianzen, estruturaram o princípio de tratamento e agora chegou a hora de ver a combinação de pontos para os pacientes. Pois bem, nessa etapa, existem duas categorias de pontos que podem auxiliar, que podem contemplar ali a nossa estruturação de pontos para acupuntura. Uma dessas combinações são os pontos de comando. Outra forma de você também trabalhar são através dos pontos mestre. O que são esses pontos de comando? O que são esses pontos mestres? Pega teu caderno para a gente colocar algumas anotações, algumas observações aí, para a gente não se confundir, tá? Mas quando a gente fala de pontos de comando, eles são pontos mestre de determinadas regiões do nosso corpo. O primeiro ponto que vamos falar, alguns autores trazem como sendo o segundo principal ponto da acupuntura. Pontinho estômago 36, Zhu San Li. Para que esse ponto ele é indicado? Estômago 36 tem uma série de indicações. Ele é um ponto que faz inibição de centros ansiolíticos, é um ponto que trabalha a parte de analgesia, é um ponto que fortalece o sistema imunológico, é um ponto que trabalha todas as estruturas relacionadas ao sistema digestório, ou seja, é um ponto extremamente importante. Mas especificamente nessa estruturação de pontos de comando, o estômago 36 ele é indicado para todas as patologias, todas as doenças, todas as alterações do sistema gastrointestinal. Então ele é um ponto de comando da região abdominal. O segundo ponto é tido como o principal ponto da acupuntura, o ponto mais referenciado, que é o ponto Regu, ponto IG4. O ponto IG4, por alguns autores, ele é tido como o principal ponto da acupuntura. Ele faz parte daquele nosso protocolo inicial da neuromodulação, mas o ponto IG4 ele é um ponto de comando da região da cabeça e face. Então qualquer alteração relacionada à cabeça, você pode agregar em seu tratamento o pontinho IG4, pontinho Regu. O terceiro ponto é o ponto P7, o ponto Lique. Ele é um ponto comando da região da cabeça, região posterior, região de occipício. O quarto ponto é o ponto Bexiga 40, que ele é um ponto comando de toda a região lombar. O quinto ponto é o ponto pericárdio 6, o ponto Neiguan. O ponto pericárdio 6 também é um ponto que é indicado para ansiedade, é um ponto que baixa a pressão arterial, é o nosso ponto Dramin, o ponto indicado ali para enjoos, é um ponto que ele protege o coração contra a energia perniciosa calor, o Shin Bao. Só que como um ponto comando, ele é um ponto comando dessa região torácica, ou seja, está relacionado também ali com Zong Qi. E o sexto ponto, um ponto referenciado por Peter Dedman, é um ponto VG26, que é um pontinho comando, mas é um ponto de reanimação, um ponto de revitalização, de restabelecer novamente a consciência. Também é o mesmo pontinho que você estimula ali quando você está altas horas da noite estudando medicina chinesa. Então nessa primeira parte, você estruturou a sua combinação de pontos, você vai pegar um desses pontos de comando para o tratamento específico daquela região. Então, seja a região da face, seja a região de tórax, seja a região abdominal, posterior ali da nuca, pescoço. Então você está agregando esses pontinhos na sua conduta terapêutica. E a segunda categoria de pontos são os pontos mestres, também referenciados aí pelos autores como os 8 pontos de influência. O primeiro ponto mestre é o ponto fígado 13. É um ponto Mo, um ponto alarme do baço, mas ele é um ponto mestre dos órgãos Zhang de polaridade Yin. Qualquer coisa, dá uma recapitulada lá na grande circulação energética. Mas esse ponto ele é indicado para qualquer alteração hepática, biliar ou para enterites. O segundo ponto mestre é o ponto VC12, outro ponto extremamente importante. Ele é o ponto Mo, ponto alarme do estômago. É muito indicado também para fortalecimento do Qi do baço, mas o ponto VC12 ele é um ponto mestre das vísceras, Fu, de polaridade Yang. O terceiro ponto mestre é o ponto VC17, ponto Danzong, que é um ponto alarme do pericárdio, mas existe toda uma correspondência do VC17 em relação a alterações do tórax, com relação ao Zong Qi, a circulação de Zong Qi, muito indicado para angústias, opressões torácicas, é um ponto que promove a broncodilatação, ou seja, mais um ponto extremamente importante, mas em associação direta, um ponto mestre do Qi.
Lembrando, tórax, pulmão, quem governa, o Qi, né? O quarto ponto é o ponto Bexiga 17, que é o ponto Geshu, ponto Shu do diafragma. Esse ponto ele é o ponto mestre do sangue, então ele está relacionado com o fortalecimento do Shui Qi, então ele nutre o Yin Qi. O quinto ponto mestre é o ponto VB34, o mestre dos tendões. Então ele está relacionado tanto com essa parte tendínea quanto ligamentos. Então você pode associar no teu tratamento ali dentro das alterações musculoesqueléticas. O nosso sexto ponto mestre é um ponto P9, ponto Tai Yuan. Esse pontinho P9 ele é um ponto mestre dos vasos sanguíneos, indicado para alterações do sistema circulatório, principalmente no caso de palpitações. O nosso sétimo ponto mestre é o ponto Bexiga 11, o ponto da azul. Ele é um ponto mestre dos ossos, então relacionado com patologias ósseas, dores e rigidez, principalmente dessa região cervical. O oitavo ponto mestre é o ponto VB39, ponto Xuanzong. Esse ponto ele é um ponto mestre da medula, então relacionado com as doenças da medula, é um ponto muito indicado para as síndromes bidolorosas, né? Síndromes bi, síndromes Wei. É um ponto que apresenta regência sobre a região de hipocôndrios e é um ponto que também está relacionado com alterações da coluna, principalmente no aspecto cervical. Moçada, então nós temos essas duas categorias de pontos, pontos de comando, pontos mestres, para agregar no nosso tratamento, para implementar então essa combinação de pontos e potencializar o resultado com os nossos pacientes. Deixe nos comentários aí se vocês já conheciam essas classificações, se vocês já conheciam, já utilizavam esses pontos. Um grande abraço e até a próxima!